Bom, chegou então a hora da gente começar a meter a mão na massa e trabalhar com o programinha que a gente baixou, né? Então nós vamos abrir o IDLE, mas antes de abrir, eu queria que vocês fizessem uma coisa comigo. A gente vai abrir um sistema de arquivos, de pastas, para a gente poder guardar os nossos projetos. Então todos os nossos projetinhos a gente vai partir desse princípio agora. Vamos aqui, ó, botão direito na tela. Opa, já cliquei errado aqui, ó. Botão direito, novo, nova pasta. E aqui eu vou colocar o nome de, colocar aqui, ó, Caps Look, né? Proj Python, tá? Vai ser os projetos Python. Vou colocar, acho que, deixa eu só renomear aqui novamente. Vou colocar aqui, ó, só P Python, tá? Que vai ser os projetos Python aqui, essa pastinha. Dois cliques em cima dela, a gente abre ela e cria uma nova pasta aqui dentro. Então eu vou vir aqui, botão direito, nova pasta, e aqui dentro essa vai ser a aula 01 underline, e aqui essa aula 01 a gente vai mexer com números, tá? Muito bem. Então essa aula 01 a gente hoje vai mexer um pouquinho com números, somente para a gente estar conhecendo aqui o nosso IDLE, tá? Nós vamos ver as operações básicas aqui, subtração, soma, divisão, como é que a gente vai fazer isso, né? Então vamos dar dois cliques aqui no IDLE. IDLE, eu vou colocar aqui na tela aqui o que significa a sigla IDLE, tá? O IDLE a gente chama de idle. Vou colocar aqui na, pra vocês verem a tradução aí, tá? É um ambiente de desenvolvimento, esse é IDLE. Muito bem. Aqui a gente tem o prompt de comando e aqui vocês podem ver que tem três setinhas aqui, ó. Tá vendo? E nosso cursor está piscando bem aqui. Isso significa que o compilador ele está pedindo aqui um comando, né? Ele está pedindo para que a gente digite alguma coisa aqui, um comando. Por enquanto a gente ainda não vai digitar nada, tá? Eu queria fazer o que com vocês? Eu queria dar uma configurada aqui no ambiente de trabalho de vocês. Então a gente vai vir aqui em opções e configuração do idle, tá vendo? Bom, aqui a gente tem as fontes que a gente pode usar. Então você pode usar e testando algumas fontes aqui, né? Você pode pausar o vídeo aí e aí você vai clicando em algumas fontes aqui, ela vai mudando aqui, ó. Então tem a Segoy, Tahoma, vê a fonte que você acha mais legal aí para você trabalhar e aí você coloca aí. A fonte que eu uso aqui é uma fonte chamada Consolas. Deixa eu procurar aqui. Consolas, cadê? Corrier, aqui ó, consolas, tá? Eu tô usando de tamanho 18 para ficar grande aqui, para vocês conseguirem enxergar legalzinho aí no vídeo, tá? Então eu tô usando o tamanho 18 aqui, ó. E eu tô usando bold, né, que é negrito, ok? É só vir aqui, escolhe a fonte, escolhe as configurações e escolhe aqui, ó, apply, tá? Aplicar. Muito bem. Outra coisa que também vocês podem configurar, aqui no Highlightness, você pode usar aqui, ó, clicar aqui no idle clássico, vocês podem colocar o tema escuro, e aí fica a cargo de vocês aí, tá? Eu acho que talvez eu vou usar até o tema escuro. Não vou deixar no clássico mesmo, vou deixar no clássico, vocês podem mudar aí, tá? O tema de vocês. E outra coisa que vocês podem mudar também é aqui na parte de window, na parte de janela. Bom, o meu Windows, você percebe que ele está aqui do tamanho da minha tela. Às vezes pode ser que o seu esteja grande, então você vai mexer nessa aqui, ó, inicializar a janela, o tamanho da janela, em caracteres, tá? Então ele vai pegar pela medida de caracteres. Aqui o meu tem 90, pode ser que o seu esteja outra medida. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma outra medida, eu vou colocar aqui, ó, 120, tá? 120 caracteres aqui, ó, e vou aplicar e dar um OK. Tá? Agora eu vou fechar essa janela, porque quando ele abrir, ele já vai abrir na nova configuração. Então perceba que ele passou da minha tela, ó, ele cortou aqui, é que vocês não estão vendo, não, ele está passando para outra minha tela lá, ó. Ele ficou gigantesco, ó. Então a gente pode pegar aqui em opções, configurações do idle, Windows, e colocar aqui uma medida que fica legal pra gente. Aí vocês vão testando aí na janela de vocês. A minha acho que 90 ficou legal. E a altura aqui eu coloquei a minha 23 aqui, que ela chega até o ponto de baixo aqui, acho que ficou legal também. Aí vocês vêm aqui, ó, aplicar e OK. Fecha a janela. Quando vocês abrir já vem na nova configuração. Então agora ela ficou pequenininha aqui, ó, ficou melhor pra mim, tá? Bom, daqui a pouco a gente vai mexer em outra configuração, mas vamos iniciar a aula aqui.
Então aqui no nosso terminal a gente vai começar fazendo as operações básicas. Vamos lá começar aqui, ó, 1 mais 1, bem fácil. Eu não gosto de ficar mexendo com muita matemática, tá, galera? Porque isso confunde muito a nossa cabeça. A gente já está aprendendo uma linguagem de programação nova, vai ter que aprender uma língua nova, então também não quero ficar introduzindo coisas matemáticas aqui complexas, tá? Não desanima a gente mexer, porque o foco aqui é a gente aprender a linguagem de programação, não é a gente aprender matemática, tá? Então vamos lá. 1 mais 1, se a gente der o Enter, dá 2. Então, o que a gente conclui com isso? Operação de soma, ele já tem uma calculadora dentro dele, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e pegar aqui, mas vamos, e aí outra coisa que eu queria, aí outra coisa, galera, que eu queria conversar com vocês também, não fica só olhando o vídeo, testa, faça contas aí no terminal de vocês, testa mesmo, tá? Não fica só assistindo o vídeo, faça suas contas aí, ó, 3 mais 3, geralmente costuma dar 6, ó, acertei, certo? Então, operação de soma, tranquilo, 10 mais 5, 15, beleza, operação de soma, normal. Você faz um comando, manda o comando para dentro da máquina, a máquina calcula e entrega o resultado para você, certo? Bom, soma é tranquilo. Vamos ver subtração? 10 menos 5, 5. 8 menos 2, 6. Eu tenho 10 e quero tirar 25, eu fico com menos 15. Então mesmo, perceba que tá funcionando certinho, né? Eu tenho 10 e eu tô devendo 25, se eu paguei 10, eu fico devendo ainda 15, né? Então tá funcionando belezinha. Eu vou fechar e vou abrir de novo, porque ele não tem comando para limpar essas linhas de comando aqui, tá? Então pra gente limpar eu preciso abrir um novo. Muito bem. Bom, soma, subtração está funcionando, então vamos para multiplicação agora. 10 vezes 2, 20, 2 vezes 2, 4. Então está funcionando. Esse símbolo para multiplicação a gente sempre vai usar o asterisco aqui, no teclado numérico. Então, multiplicação está funcionando, né? 3 vezes 3, 9 e assim por diante. Aí, ainda usando esse símbolo, a gente vai fazer a exponenciação, tá? Eu vou mostrar aí no vídeo para vocês o que é trabalhar com expoente. É aqueles números que é 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 5, 10 elevado a 8, 7 elevado a 2 e assim por diante. Como é que a gente faz esse número expoente em cima, elevado? Então eu tenho isso aqui, ó, 2 elevado a 2. Tá? Eu vou trabalhar com dois símbolos aqui de multiplicação. E aí ele eleva esse 2 para cima. O que significa isso? Que o 2 está multiplicando ele mesmo duas vezes, né? Que esse aqui é um 2, ó. Então esse primeiro número está se multiplicando duas vezes, que vai dar 4, né? 2 vezes 2, 4. Mas se eu pegar 2 elevado a 3, então o 2 está se multiplicando 3 vezes. Seria 2 vezes 2 vezes 2, né? Então vai dar 8, porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, beleza? A gente não vai trabalhar muito com isso aqui não. Aliás, acho que a gente nem vai trabalhar com isso, mas é só para vocês verificar como se faz potência aqui dentro, tá? Outra coisa, a gente não vai fazer matemática complexa agora. Nós não vamos trabalhar com matemática complexa agora, que é raiz quadrada, seno, cosseno, tangente. Essas coisas a gente vai trabalhar mais lá para frente quando a gente aplicar em jogos. Tá? E a gente vai trabalhar um pouco com essa parte de raiz quadrada, de seno, cosseno, para a gente poder fazer jogos, tá? Aí mais para frente lá eu explico para vocês como que a gente vai aplicar isso aí em jogos, mas mais matemática para jogos a gente vê lá para frente. Por enquanto a gente não vai ficar mexendo com matemática não. Bom, então aprendemos aqui multiplicação, exponenciação, ok? Já aprendemos então soma, subtração, multiplicação, exponenciação, tá? Agora eu vou fechar porque a gente vai trabalhar com divisão. E eu deixei ela por último intencionalmente porque ela tem algumas particularidades aí que a gente precisa ver. Bom, eu tenho 10 e eu divido por 3 com uma barrinha e vou dar Enter. Olha só que legal. Então ele me entrega aqui o valor 3.33333333333 e essa divisão ela não termina nunca, ela fica eternamente 33333. O Python ele é inteligente, então para ele não ficar eternamente dividindo por 3,
ele viu que isso aqui não acaba nunca, ele muda o caractere final aqui, ó. Ele fala, olha, esse número continua para sempre. Então esse caractere final aqui que deu 5 significa ele quer dar um alerta pra gente. Ele falou, olha, tá vendo esses primeiros números aqui, ó? Ele tá vendo que ele tá se repetindo eternamente, então ele não vai acabar nunca. Então ele colocou um caractere diferente aqui, tá? Só para avisar pra gente que esses daqui ele não termina nunca. Então, ó, vou terminar aqui para vocês com um caractere diferente, tá? Então foi isso que aconteceu. Isso aqui é o número real, tá? É o resultado real da divisão. Se eu dividir 10 por 3, ele me dá esse valor real aqui, ó, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, 10 dividido por 2, por exemplo. Ele me deu um número real, 5.0, tá? 10 dividido por 2 dá 5. Ele me deu um número de ponto flutuante, um número com casa decimal, ok? Então, uma barrinha só, ele me entrega um número real, que é um número decimal de ponto flutuante, chamados de ponto flutuante, ok? Muito bem. Agora eu vou pegar o 10 e eu vou dividir com duas barrinhas por 3. Vamos ver o que acontece. O que aconteceu é que ele dividiu 10 por 3, deu esse resultado, só que ele só está pegando a parte inteira da conta. Então depois do ponto aqui, depois do ponto ele desprezou tudo isso aqui, ó, com ponto e tudo. Ele só pega então a parte inteira. Duas barrinhas, ele pega a parte inteira. 10 dividido por 2, 5. Então ele está desprezando a casa decimal aqui, tá? Ele não cria uma casa decimal, ele só pega a parte inteira da conta. Muito bem, entendemos isso aí. Agora eu vou pegar o 10 e eu vou dividir de uma maneira diferente, com o símbolo de porcentagem. Olha só. Então eu estou usando o símbolo de porcentagem. Ele está em cima da letra R, o 5 aí. Aperta o Shift e aperta o 5. Vocês vão conseguir usar o símbolo de porcentagem. E eu vou dividir esse 10, eu vou dividir ele por 3, com esse símbolo. Olha só que legal, ele me entregou 1. O que é esse 1? Esse 1 é o resto da divisão. Então ele pegou 10, dividiu por 3, deu esse resultado aqui, só que sempre sobra 1. Então o resto da divisão, 10 dividido por 3, sempre sobra 1. Se eu pegar o 10 e dividir por 2, dá 5 e não sobra nada. Então vamos ver o que acontece. 10 dividido por 2. Olha só que legal. Então eu peguei o 10 dividido por 2 e não sobra nada. Daí a gente já conclui uma coisa. Quando o número é ímpar, sempre sobra o resto. Quando o número é par, não sobra nada. Beleza? Mais pra frente a gente vai fazer um programinha para ver se o número é par ou ímpar e vocês vão usar isso aqui, ó. O resto da divisão para saber se o número é par ou ímpar. Então toda vez que o número é par, né? Toda vez que o número é par, ele sobra 1. Se o número é ímpar, ele não sobra nada. Então vamos pegar o número ímpar aqui, ó. Pegar 5 e dividir por 2. Sobrou 1, tá vendo? Então 5 sendo um número ímpar, se eu divido por 2, ele sobra 1. Se é um número par e eu divido por 2, não sobra 0. Então a gente vai ver como é que a gente faz isso aqui. Beleza? Para a gente não ficar só nesse terminal aqui, a gente vai abrir aqui uma folhinha para a gente poder trabalhar com o nosso código fonte, porque programar por aqui é complicado, né? Aqui na verdade é a saída do terminal. A gente tá trabalhando aqui na saída do terminal. Então a gente vai agora entender como é que a gente vai criar o nosso código fonte. Então vocês vão vir aqui em File e vocês vão criar um novo arquivo aqui. Aqui a gente tem algumas coisas que a gente vai usar toda hora. Criar um arquivo, abrir um arquivo, salvar e salvar como, tá? Então nós vamos agora abrir um novo arquivo. Ok, ele abriu essa folha em branco aqui, ó. A de trás a gente pode até fechar aqui, ó. Nós vamos trabalhar com essa folhinha em branco. Isso aqui é como uma folha de sulfite, né? Então a gente pode escrever o que a gente quiser aqui, ok? Bom, para iniciar, a gente vai fazer o seguinte. Mais uma configuração no idle aqui, ó. Então nós vamos vir aqui em opções, configurações do idle. Nós vamos vir aqui, ó, no shell ed. E nós vamos marcar essa opção aqui, ó, show line number. É mostrar
o número de linhas, tá? Então a gente vai dar um clique aqui e apply, ok. Vai fechar. Deseja salvar esse documento? Não. Vai abrir de novo o idle, file, novo arquivo. E agora perceba que ele está mostrando agora o número das nossas linhas. Então toda vez que a gente criar uma linha nova, ele vai criando aonde que está essa linha, ok? Vai ficar muito mais vai ficar melhor da gente organizar o nosso projeto aqui. Muito bem. Então a gente vai começar com as nossas operações. Vamos começar com a soma mesmo. Vou pegar 10 aqui e somar 5. E aí, para mim rodar esse código, né? Isso aqui, galera, a gente vai escrever o nosso código fonte. Por enquanto a gente vai escrever bem pouquinha coisa, mas depois essa folha aqui vai estar até lá embaixo lá de código, tá? Conforme a gente for aprendendo, o código vai aumentando gigantescamente aqui na nossa folhinha. Então, 10 mais 5, como é que eu faço para rodar, né? Eu vou falar assim, rodar o programa é fazer ele rodar na máquina, né? Dar instruções. Então aqui eu escrevi uma instrução, meu código fonte, só tem isso aqui. Como é que eu faço para rodar isso aqui? Então a gente vai vir nesse botão aqui, ó, Run. Run significa correr, mas não de correr a maratona, é de correr o programa, né? De correr, de rodar o programa. Então a gente vai chamar de rodar aqui, tá? Então eu vou vir aqui, Run Module, aqui ó, rodar o módulo, rodar o arquivo que a gente escreveu. Bom, vamos clicar aqui, ó. Toda vez que a gente escrever alguma coisa na folhinha, toda vez que a gente escrever, ele vai pedir para a gente salvar, tá? Toda vez que a gente escrever, ele vai pedir para a gente salvar a alteração que a gente fez aqui no nosso projeto. Bom, então toda vez que a gente fazer uma alteração, escrever qualquer coisa nessa folha, ele vai perceber que a gente alterou o texto. E ele vai pedir para salvar a nova alteração que a gente fez aqui. Eu vou dar um OK aqui, então, para salvar a alteração que eu fiz, porque eu escrevi alguma coisa aqui na folha, ó. Vou dar um OK. E aí, a primeira vez que você roda seu arquivo, ele vai pedir para que a gente salve esse arquivo aqui em algum lugar. Então, aquela primeira vez que a gente salvou a alteração da folha. Agora ele está pedindo para a gente salvar esse projeto aqui em algum lugar, tá? E a gente vai lá naquela pasta que a gente criou, PPython. Então vou vir aqui, ó, ambiente de trabalho, PPython aqui, ó, projetos Python. Vou dar 2 cliques nela, aula 01, que é a aula com números, que a gente está mexendo com números hoje, e eu vou salvar aqui dentro, ok? Aqui eu vou dar o nome para o meu ficheiro. Então vou colocar aqui, ó, operações, underline, matemáticas, ok? Galera, toda vez que você for escrever, não deixa espaço aqui, ó, tá? Porque pode dar erro no programa. Então, quando a gente for ver variáveis, eu vou explicar melhor sobre isso daqui, tá? Então, escreva assim, ó, operações, underline, matemáticas. Por enquanto, vocês vão ter que engolir algumas coisas aqui até eu chegar nessa parte para explicar para vocês por que a gente faz isso, tá? Por enquanto, só escreva dessa forma. E aí, o formato do arquivo, ele já vai salvar como .py aqui, tá vendo? .py o nosso arquivo. Então, vocês não precisam colocar a extensão aqui no final, aqui, ó, .py, porque ele já vai salvar com .py no final. É só a gente dar um guardar agora. Muito bem, ele já vai rodar o nosso código. E aí, ele rodou o nosso código, tá? Então, vamos entender o que ele fez aqui. Ele sempre mostra isso aqui, né, que é o nosso terminal, aqui o Python 3.3, 3.12. E aí, né, perceba que aqui, ó, ele deu uma saída, ó. Então, o que ele fez aqui? Ficou em branco, ó. Ele fez a operação matemática que a gente pediu lá, ó, 10 mais 5. Então, ele calculou aqui, só que ele não mostrou. E aí, ele terminou aqui, que a gente fez, ele falou assim, olha, eu rodei um programa que estava aqui, ó, na pasta C, usuário, Adriano, OneDrive, estava na área de trabalho, na pasta PPython. O nome do arquivo que eu rodei foi o aula 1, números, estava dentro dessa pasta. E o arquivo em si é o arquivo operações matemáticas.py. Então ele criou o arquivo e rodou, tá? E agora ele está esperando aqui novamente, né? O cursor está piscando aqui, ó. Ele está esperando um novo comando. Só que não mostrou na tela. Por que não mostrou na tela?
Quando a gente roda direto naquele terminal, ele já dá a saída, ele já mostra para a gente. Só que quando a gente está rodando de um arquivo externo, a gente precisa mandar o computador mostrar. Então, a gente já parte do princípio que o computador é burro. O computador é burro, ele não sabe o que fazer. Se você não falar para ele passo a passo do que ele precisa fazer, ele não vai fazer direito. Então eu falei assim, olha computador, soma 10 mais 5. Ele somou. Mas aí você tem que falar, olha computador, eu quero que você soma, mas o resultado eu quero que você mostre para mim, né? Não adianta só você somar. Então, galera, você tem que falar tudo pro computador. Ele é burro, você é que tem que dar instrução para ele. Então, como é que eu faço para mostrar, para falar pro computador o que que ele tem que mostrar na tela? Para isso, a gente vai usar uma função chamada print, tá? Isso aqui é uma função. Print significa imprimir, mostrar, tá? Então eu vou falar para o computador, olha, printa para mim, mostra para mim, tá? Imprima para mim alguma coisa. Isso aqui, ó. Então vou selecionar, apertar a tecla Ctrl mais a tecla X, aí eu recorto. Coloco aqui dentro, Ctrl mais a tecla V, ele cola. Ou então vocês vêm aqui e digitam dentro do print, 10 mais 5, ok? Então o que a gente falou para o computador? Computador, mostra para mim, imprima para mim 10 mais 5, o resultado de 10 mais 5. Então vamos rodar esse código. Run, run. Escreveu alguma coisa a mais aqui, ó. Você escreveu, né? Você alterou o programa aqui, ó. Ele fala assim: você deseja salvar o que você fez aqui? Ok. Então agora sim. Agora ele mostrou pra gente. Ele somou 10 mais 5, né? 10 mais 5. E depois ele veio e mostrou para nós na nossa tela. Então, tudo que a gente for fazer, acabei de fechar o programa. Tudo que a gente for fazer, a gente vai mandar ele mostrar na tela, porque a gente não vai mais trabalhar com esse prompt aqui. Eu fechei sem querer. Então eu posso vir aqui, ó, File, Open, ó, File, abrir. Lá no meu ambiente de trabalho, na pasta PPython, aula 01, operações matemáticas, dá um clique e abrir. Pronto, voltei com o meu arquivo que eu estava antes, ok? Muito bem. Então o print serve para isso, para mostrar alguma coisa na tela. E aí, faça agora os seus testes, galera. Não fica só assistindo. Agora você, ó, agora você vê aqui, ó, 10, e se eu fizer 10 vezes 5, né? E se eu mandar mostrar um monte de print? Olha, e se eu chegar aqui e mandar printar aqui 2 elevado a 3 novamente? Vamos fazer esses vários prints? Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, fazer essa operação matemática, 10 mais 5, mostrar na tela. Aí ele vai pular uma linha, ó, 10 vezes 5, mostra na tela. 2 elevado a 3, mostra na tela. Então ele vem fazendo linha por linha. Primeiro ele faz essa linha, depois ele faz essa, depois ele faz essa. Vamos ver. Então ele mostrou aqui, ó, 15, 50 e 8. Ok? Então tá funcionando nossos prints aqui. Então o que a gente aprendeu hoje? Vamos então recapitular o que a gente aprendeu hoje. Primeiro, vou ensinar vocês a colocar um comentário. Aperta o Shift e o botão número 3, que está em cima do W. Vocês vão acessar esse caractere aqui, que é o hashtag, né? Que é o jogo da velha, tralha. Como vocês quiserem chamar. Eu vou chamar aqui de hashtag, tá? Bom, se você escrever qualquer coisa aqui, então se eu fizer aqui, ó, printa pra mim aqui o valor 10 mais 5, tá? Então eu estou mandando printar, só que antes dele eu coloquei um asterisco aqui, um asterisco não, um hashtag aqui. E vou mandar rodar esse código. Então ele não aparece nada. Por quê? Porque isso aqui serve para colocar um comentário. Então tudo que está na frente disso aqui, ele vai ignorar. Então aqui eu vou colocar um texto. Vou colocar aqui, ó, operação de soma. Operação de soma. Agora sim, eu vou mandar mostrar a operação de soma. Vou colocar aqui, ó, 20 mais 30. 20 mais 30, vou fazer contas mais fáceis porque pode ter
criança assistindo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, 2 mais 2, tá? Então essa é a operação de soma e eu vou mandar mostrar na tela o resultado 2 mais 2. Entendemos? Bom, vou fazer um novo comentário aqui, ó. Essa vai ser a operação de subtração. Subtração. Continha de menos. Mostra para mim o resultado. Eu tenho 10 e eu vou tirar aqui de 10, eu vou tirar 3. Tá? 10 mais 3. 10 menos 3. Bom, a gente também aprendeu a operação de multiplicação. Multiplicação. Então, mostra para mim quanto que é. Eu tenho aqui 4 balas e eu quero dividir para duas. Não, a multiplicação, né? 2 vezes 3. Pronto, multiplicação. Operação de exponenciação. 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 Então, print quantos que é 2 elevado a 3. Mostra para mim, né? Printa para mim. Imprima para mim. Exponenciação. E aí nós temos operação de divisão. Bom, aqui nós temos inteira. Divisão inteira. Printa para mim 10 dividido por 2. Essa é a parte inteira, lembra? Com duas barrinhas ele entrega a parte inteira da conta, não pode esquecer, hein? Então treina, galera, treina até vocês ter isso dentro da cabeça de você. Inteira, do tipo decimal, né? Operação de divisão inteira, ele entrega aquilo ali. Decimal, deixa eu ver um nome melhor aqui. Vou deixar decimal, tá? Vocês sabem, vou colocar aqui, ó, decimal barra do tipo real, tá? Aquele valor real lá que ele entrega. Do tipo de ponto flutuante. Vou colocar ponto flutuante também aqui, para não esquecer. Ponto flutuante. Muito bem. Ponto flutuante. Então, 10 dividido por 2 com uma barrinha só. Ele entrega pra gente a divisão com ponto flutuante. E nós estamos também aqui o resto da divisão. Então, printa para mim quantos que é 10 porcentagem 2, tá? Então, lembra que a porcentagem entrega pra gente o resto da divisão. Então, vamos ver o que acontece aqui. Run. Salvar a alteração no documento. Muito bem, então vamos ver aqui as operações que ele fez aqui. Soma, 2 mais 2, 4. Subtração, 10 menos 3, ele devolveu 7. 2 vezes 3, ele devolveu 6. 2 elevado a 3, ele devolveu 8. 10 dividido por 2 com a divisão inteira, ele entregou um 5 inteiro. Com o número de ponto flutuante, 10 dividido por 2 com uma barrinha só, ele entregou com ponto flutuante, ó. E a divisão com o resto, né? O resto da divisão, com a porcentagem, ele 10 dividido por 2, não sobra nada. Ok? Então está funcionando o nosso programa. Uma última coisa que eu queria passar para vocês, rapidinho. Vamos supor que você está fazendo aqui um comentário, né? Que o comentário ajuda muito para a gente lembrar o que a gente fez no nosso programa. Isso aqui, galera, que eu estou passando, tudo que eu estou passando é importante. Porque quando o nosso programa estiver gigantesco, vai ter pontos que você vai falar assim, ixi, o que estava fazendo esse pedaço aqui? Não lembro. Então, a gente vai colocar comentários justamente para isso, tá? Para ajudar nos nossos códigos, porque, galera, vai chegar uma hora que o código vai ficar gigantesco, tá? E a gente precisa colocar comentários no código. Vamos supor que você não é uma pessoa que gosta de colocar pouco comentário, você gosta de colocar muito. Então, você está aqui, olha, eu fiz a soma
E depois chegou o meu gato. Você é uma pessoa que gosta de falar. Aí você dá um enter, e minha mãe estava passando o pano. Passando o pano. E aí você continua o seu comentário, né? Gigantesco aí. Eu fiz, né? Fiz. Bom, aí você tem duas maneiras de colocar comentário aqui no seu texto. Então você pode vir aqui linha por linha e vir comentando, né? Mas também tem uma outra forma. Então, se você tem várias linhas para comentar, você vai colocar 3 aspas simples. Ela está em cima da tecla Tab aí, ó. Então, você vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3. E no final do seu comentário, mais 3. 1, 2, 3. Tá? Então, tudo que tiver entre essas 3 aspas, 3 no começo e 3 no final, ele ignora tudo. Então, tudo isso aqui vai ser ignorado. Tá? Se você não colocar, deixar dessa forma aqui e tentar rodar, olha o que vai acontecer. Deseja salvar a alteração? Sim. Ele deu um erro. Aí ele colocou aqui, ó. Olha, invalid syntax. Sintaxe inválida. Erros de sintaxe são erros de escrita. Você escreveu alguma coisa errada, tá? Você escreveu alguma coisa que não deveria, que não faz parte da programação. A gente sempre vai olhar para os erros, porque os erros são a parte mais importante do nosso aprendizado, tá? Então sempre observa que erro que deu. Erros de sintaxe são erros de escrita. Você escreveu alguma coisa errada. E aí ele apontou como vermelho aqui, ó. O que aconteceu? Todas essas palavras não fazem parte da programação Python. Então ele não está entendendo o que é o eu, fiz, a soma, ele não está entendendo isso aqui. Ele falou, olha, você deu um erro de escrita. Então para isso a gente vai ignorar todo esse texto aqui. Vamos tentar rodar agora de novo. Beleza, então ele fez as operações lá. Agora eu vou fazer uma outra mudança. Esse print aqui, eu esqueci e falei assim, olha, isso é parágrafo, letra maiúscula. Então o print aqui eu fiz com a letra maiúscula, tá? Esse print aqui, ó. Vou tentar rodar esse print dessa forma aqui. Run. Ele me deu um erro aqui, ó, um outro erro, olha. Ele falou assim, olha, na linha 2, né? Então você tem aqui, ó, o seu arquivo, de onde ele está rodando, o arquivo operações matemáticas.py, tá? Aí ele falou assim, olha, na linha 2, ó, ele acusou a linha que deu erro, tá vendo? Aí ele falou assim, olha, lá na linha 2, tá escrito isso daqui, ó, print 2 mais 2. Aí ele colocou aqui, ó, o erro que deu, o nome print não está definido, tá? Não foi definido. Aí ele fala assim, ó, por acaso você não quis escrever print? Ele ainda corrige a gente. Ele ainda tenta nos avisar de alguma maneira, tá? Vai chegar horas que a gente vai escrever alguma coisa e ele vai dar um erro, mas ele vai estar errado aqui na escrita dele, tá? Mas ele avisa aqui pra gente. Ele falou, olha, você escreveu print com P maiúsculo e esse print aqui não está definido. Eu não sei o que é isso, ele falou. Aí ele falou assim, por acaso você não queria escrever print com P pequeno? Então a gente perceba que ele é sensitivo, então ele verifica se uma letra é maiúscula, se uma letra é minúscula, tá? Então tem que escrever tudo certinho aí. Escrevi e esqueci de fechar esse parente aqui. Vamos ver o que acontece. Ele fala, olha o erro que ele deu aqui, ó. Você abriu um parente aqui, tá vendo? Parentezinho aqui aberto, ó. Tem um parente aberto que nunca foi fechado, tá? Tem um parente em algum lugar que foi aberto aqui, ó, um parente você abriu e nunca fechou, ok? Que foi exatamente isso daqui, ó, ficou até vermelho, ó. E realmente eu abri um parente e nunca fechei ele, então eu preciso vir aqui e fechar, ó. Então, galera, preste atenção nos erros. Os erros são a parte mais importante aqui do nosso do nosso aprendizado, hein? E aí faça os seus testes. Faça os teus testes, galera. Faça testes e verifica aqui o que a gente já aprendeu. Então faça outros tipos de comentário, faça alguns outros prints diferentes
escreva comentários, roda o seu programa. Errou, analisa o erro, não pode esquecer de analisar o erro, que os erros são muito importantes, ok? Isso aqui eu vou tirar. E para finalizar a aula, então a gente só vai dar uma repassada aqui com os slides para entender o que foi que aconteceu nessas operações aqui de divisão, tá? O que é esse número inteiro, o resto da divisão e assim por diante. Então, bora lá para os slides para a gente finalizar essa aula das operações e dos números. A próxima aula a gente começa com letras, então a gente vai escrever textos na nossa tela. Entendemos as operações matemáticas, os números e agora a gente vai aprender as letras.